Olá, que Deus abençoe a toda a geração jovem. Começa agora mais um programa da geração jovem, Conecta Jovem. Fique ligado com a gente. Hoje teremos o podcast. Hoje está imperdível. Não perca essa grande programação. Você é o nosso grande convidado. Hoje teremos um podcast, com a Paula. Ela vai contar a sua história, contar seu momento, aqui na geração jovem. Enfim, você vai acompanhar conosco o podcast com a Paula, como diz o outro, de frente com o Gabi. E estamos aqui com o Gabriel também. O Gabriel vai falar para você das nossas redes sociais, né, Gabriel? Afirmativo, pastor. As redes sociais é do Instagram, GJM_oficial. Segue lá para nos acompanhar. Exatamente. O Gabriel já participou com a gente, do podcast, né, Gabriel? Sim, senhor. E foi uma benção. Como foi a sua experiência com o podcast? Foi boa. Foi nova, né? Realmente. Ficou nervoso? Bate o friozinho na barriga, porque tudo foi a primeira vez, da entrevista e tudo mais. Então tá igual eu aqui. Então, vamos continuar, vamos pro podcast e vai arrebentar. Acompanha com a gente. Olá, sejam bem-vindos a mais um Voz da Geração, o programa em que trazemos convidados muito especiais para compartilhar um pouco das suas vivências. E a nossa convidada de hoje é a Paula, ela é líder lá do Recanto. Paula, se apresente, fique à vontade. Oi, pessoal, tudo bem? Meu nome é Paula, sou líder do Geração Jovem lá do Recanto das Emas 2. Moro aqui em Brasília, tenho 25 anos. E sou profissional da área da saúde. Paula, tu é nascida aqui em Brasília mesmo? Sim. Gente, pra quem assistiu o outro episódio, a Paula é a irmã do Lucas, a irmã mais velha de 3 irmãos, a Roberta, que apareceu aqui já no Batalha das Tribos, e o Lucas. A Roberta é do meio, né? Isso. Tá, então, já que a gente tá falando disso, vamos começar do comecinho. Paula, como que foi a tua criação? Como que foi a dinâmica em casa? Como que era a relação com os teus pais? Conta aí pra gente. Crescemos num lar cristão, né? Então, assim, desde novinha a gente foi ensinada a palavra do Senhor, né? Sempre foi muito envolvida com as coisas da igreja. E é isso. A gente sempre foi muito unidos, né? Tem aquele momento, assim... desentendimento, que nenhuma família ela é perfeita, né? Paula, e assim, eu conheço a tua mãe, a Maria Renata, e eu acho que ela é um pouco mais firme. Com vocês ela era assim também? E teu pai era mais firme, ele era mais tranquilo? Ou era um equilíbrio? Como é que era? É um equilíbrio. Minha mãe, ela, na verdade, ela é meu suporte, né? A gente já passou por muitas coisas juntas. E ela tem sido, claro, Deus em primeiro lugar, né? Mas ela tem sido a base, assim, da nossa família. Forte, guerreira. Do que a gente já conversou várias vezes, uma coisa que tu sempre comenta do divórcio dos teus pais, como foi difícil, né? Que eu acho que tu tinha 15 anos na época. Como é que foi descobrir que toda a dinâmica familiar de vocês ia mudar, que agora vocês iam ter 2 casas e ter que decidir com quem ia passar o feriado? Como é que foi para a Paula de 15 anos? No começo não foi fácil, né? Eu sou a mais velha, então, assim, cada um dos meus irmãos e eu, a gente enfrentou de uma forma diferente, né? Não sei te dizer ao certo como é que o grau, assim, e tal, mas para mim foi difícil, né? Eu vim de outro ministério, né? Então, vim um pouco machucada também, e aí toda a relação familiar, e no novo cenário que eu vim, não foi fácil também, porque quando eu cheguei, a gente enfrentou mais uma outra luta familiar também, né? Então, foi um momento que eu tive muitos problemas de identidade, de autoestima, me fechei para o mundo. Então, eu sempre fui aquela pessoa que
não conversava muito com os outros. Mas isso foi resultado do divórcio? O divórcio afetou a tua autoestima, a tua autopercepção? Sim. De que forma? Tipo, o que aconteceu que tu transformou a dificuldade do divórcio em algo centrado em você mesma? Do tipo, nossa, isso aqui tá mexendo com a minha personalidade, isso aqui tá mexendo com a forma com a qual eu me percebo. Como que foi isso? Eu acho que a forma que eu enxergava tudo, que eu via, eu tentava relacionar a imagem, a figura, a importância, sabe? Num pai, de uma mãe, dentro da família, um novo local que a gente estava entrando, novas amizades, nova escola, Vocês começar se mudaram do zero. na época. Isso, a gente se mudou de cidade, se mudamos de igreja, acabamos entrando aqui na Igreja Mundial. Então, começar do zero, na nova cidade, novas amizades, né? Foi tudo difícil, mexeu, acredito que em todas as áreas da minha vida. Nossa, é muito engraçado como a gente reage aos traumas, né? Tem um monte de coisa que a gente faz, talvez inconscientemente, que é resultado de um trauma maior e a gente não liga uma coisa à outra, né? Por exemplo, nossa, eu tenho problemas com a minha aparência, eu tenho problemas com a minha autoestima. E não é muito intuitivo de pensar, nossa, isso é por causa do divórcio dos meus pais. Não dá pra fazer essa conexão de uma forma tão simples, mas você que é da área da saúde, você entende que o nosso corpo reage. Tem muita gente que desenvolve, por exemplo, alergia de estresse, coisas assim, eu acho muito engraçado. Então você tá desde os 15 anos aqui na igreja? Ou foi mais depois? Eu entrei eu ia completar 17 anos. No final de 16 anos, que assim, a gente entrou, a gente se firmou, e aí a gente começou a se envolver com os projetos, com as coisas, né? Mas é interessante frisar que eu já tinha esses traumas de autoestima dentro de mim, só que eu não falava sobre, e aí fui guardando pra mim, e aí dentro da situação do divórcio que desencadeou outras coisas também, aí foi tudo, sabe? E quanto tempo levou para você virar líder de jovens dentro da igreja? Então, foi um processo longo, né? Porque eu vim de outro ministério, já trabalhava, já era envolvida com as coisas, né? Mas eu saí machucada. E quando eu cheguei aqui, eu comecei a ficar cuidando das crianças, né? Tava cuidando das crianças, tava gostando e tudo mais. E aí me chamaram pra ficar com as crianças, né? Então, assim, cuidava das crianças, aí chamou a minha irmã também, ficou O Natanzinho, junto comigo. inclusive, é fruto da tia Paula e da tia Roberta. Vocês começaram a acompanhar ele quando ele tinha quantos anos? 8? Menos, eu acho. Menos? E hoje ele é geração jovem. E hoje ele é um dos alunos mais proativos, assim, que eu posso contar mesmo. Manda mensagem toda hora. Tia, como é... Ainda Ele é tia, respeito, mesmo ele ainda me tendo chama virado de tia. geração jovem, ele é tia. Isso. E todo o respeito, assim, manda mensagem, aí, como é que vai ser? Hoje tem geração, hoje tem... E ele, às vezes, dá aulinha pra mim na escolinha. Sério? Ele dá aula? Eu conto com ele Que no legal. louvor, nas orações. Quando ele chegou na escolinha, ele era um dos alunos mais bagunceiros, né? Às vezes eu chegava na mãe dele e falava, pode contar comigo, a gente vai te ajudar. Em casa, a mesma coisa. Então foi a mãe dele em casa, né? Eu elogio muito ela, porque é a criação, né? O exemplo que arrasta a gente, né? Então, em casa, ele teve uma base forte. E chegou na igreja, a gente só moldou isso, né? Ele é um dos jovens mais, assim, abençoados. Quando você chega na escolinha, qual que você acha que é a lição mais importante que as crianças têm que aprender? Tipo, se você tivesse a oportunidade de dar uma única aula para as crianças, qual seria ela? O que você acha que é indispensável para uma criança que está sendo criada dentro da cosmovisão cristã aprender? A primeira coisa que ela tem que aprender. Interessante. Vou englobar várias coisas, né? O respeito com as pessoas, né?
buscar Deus em primeiro lugar, eu sempre gosto de falar sobre isso. Eu e a minha irmã, né, a gente sempre busca aulas produtivas que vai ensinar as crianças, né, porque que nem o Natan, a gente desde pequeno, né, e hoje ele já é o Geração Jovem. Então, assim, conteúdos que vai agregar na vida espiritual, tipo, como ter a sua vida devocional, como é que fazer jejum, como é que eles podem ser a diferença no lugar que eles frequentam, tipo a escola deles. O Natan, pro Conecta Jovem, ele evangelizou muito, as crianças todas pegaram, abraçaram essa causa, levaram folhetos para a escola delas, evangelizavam. Então, assim, abraçar mesmo. Já que você tocou no assunto de ser a diferença nos locais que a gente frequenta, vamos falar do seu trabalho? Eu sei que você é conhecida como a crente do hospital. Se alguém precisa de oração, pede para você. E isso é uma coisa muito legal, porque dependendo do lugar que a gente está, a gente não tem muita abertura para manifestar fé, para poder compartilhar um pouco da nossa visão e muito menos oferecer oração. E eu imagino que não tenha sido assim desde o começo, né? Provavelmente no começo deve ter sido mais complicado, então conta como que foi desde o começo e o que você fez justamente para poder ficar mais à vontade com isso. Então, na minha adolescência, tem aquela coisa da gente ter um pouquinho de vergonha, de receio, como é que a gente vai chegar nos lugares, porque a gente sofre um certo bullying, né, das pessoas. Ela é da igreja, não vou chamar ela para essa rodinha, não vamos conversar certos assuntos. Então, eu acho que uma falta de maturidade nossa, assim, pela questão da idade, né, a gente se importa muito com isso. Então, conforme ao longo do tempo, a gente aprende que não precisa se preocupar mais com essas coisas, né? E eu pedia muito para Deus, né? Eu sempre pedi muito para Deus para que eu venha ser a diferença nos lugares que eu frequento, que eu vou, né? Então, o trabalho que eu tenho hoje foi fruto de muita oração e propósito, né? E eu falei, Deus, se o Senhor não for comigo, então, né, não deixa que eu vá em frente. Então, que o Senhor venha me usar para ser canal e instrumento na vida das pessoas. Então, é tão interessante porque, inclusive, essa semana eu comentei com uma colega. Engraçado, as pessoas chegam em mim só para desabafar ou pedir oração. E Deus, ele tem me usado muito no meu ambiente de trabalho, né? Eu chego nos lugares, tem gente que fala... eita, gente, certos assuntos, a Paulinha tá aqui, vamos ter respeito, né? E aí todo mundo já sabe que eu sou da igreja, às vezes eles mesmos se oferecem, quando tiver um evento lá, me chama, eu quero ir, né? E é de todas as idades, sabe? Às vezes chega uma pessoa mais senhora me pedindo ajuda, oração, e Deus, ele tem me ajudado, tem me usado muito nesses lugares. Nossa, deve ser muito legal ser referência, assim. Tem uma coisa que a minha mãe sempre me fala, que ela quer ser uma pessoa que as pessoas veem até ela, que elas enxerguem nela uma base. Ela sempre fala, nossa, eu quero ser aquelas pessoas que as pessoas procuram a minha opinião, que elas procuram um conselho meu. E é interessante que você falou que até pessoas mais velhas te procuram. E eu acho que conforme a gente vai crescendo, a gente vai aprendendo a ser mais genuíno, sabe? A gente vai aprendendo que não tem nada de errado em ser quem a gente é, contanto que a gente respeite as pessoas, com certeza, sempre, mas no final do dia, quando a gente deita e pensa, nossa, quem eu fui hoje? Você não vai sentir prazer nenhum se você passou o dia inteiro fingindo ser outra pessoa, sabe? Você não vai sentir prazer nenhum em saber que você se esquivou de todas as perguntas difíceis, que você se omitiu de dar um conselho, porque isso é uma coisa que acontece demais. Alguém vem e pede um conselho e você vê que a pessoa tá errada e aí você fala, não, eu não vou dizer que ela tá errada, senão eu vou perder a amizade. Só que no final do dia, nada disso importa. No final do dia você não se sente bem em ter se escondido. Então, eu acho que você cumpre muito bem esse papel de ser genuíno mesmo. Inclusive no Geração Jovem. Então, fala pra mim como que foi pra você, se foi uma coisa que deram pra você, a liderança do Geração Jovem, ou foi algo que aconteceu naturalmente? Talvez por você ser a mais velha, a mais eloquente, né? Porque
Gente, a Paula é blogueira. Ela adora falar, adora a câmera. Então, inclusive, isso era uma coisa que eu queria perguntar pra você. Se isso... Você sempre foi extrovertida ou se foi algo da adolescência pra depois? Calma, eu falei muita coisa. Vamos lá. Geração jovem, liderança. E se você sempre foi extrovertida? Eu vou começar de trás pra frente. Na verdade, eu era uma pessoa muito, muito tímida. Não... Sério? Sério. Mentira. Sério. As pessoas falam, não, que isso? Não, mas eu realmente era. Eu chegava nos lugares, eu não queria ser percebida. Às vezes eu chegava atrasada pra ninguém me ver. E, na verdade, como eu falei, né? As questões que eu passei no passado, sobre autoestima, sobre ansiedade, sobre a questão do divórcio dos meus pais, me fez me fechar para o mundo. Então, eu comecei a ter crise de identidade, essas coisas, e eu não conseguia ir para frente, sabe? Eu guardava muita mágoa em relação a várias coisas, e isso me travou, até espiritualmente mesmo, sabe? E até eu entender, sabe? Até eu entender, eu ver o que estava de errado e eu começar a dar um jeito, sabe? Comecei um propósito, comecei em oração. Na verdade, tudo isso foi Deus. Porque eu não gostava não falava com o público, não falava com as pessoas. E aí eu pedindo para Deus me capacitar, para Deus me dar ferramentas. E assim, e claro, pedindo direção de Deus. Porque, como eu falo, né? Que não fosse só eu, mas que fosse para eu ser usada para algum propósito útil, assim, né, para a obra de Deus. Então, foi isso. Deus foi me capacitando, fui tirando essa timidez, que não foi da noite pro dia, foi muita oração. E Deus, ele me mostrou, ele me revelou que é através das redes sociais que eu ia fazer a diferença, porque hoje eu tenho muitas visualizações, muitos seguidores. Eu falei, quer saber? Aqui. Aqui é um dos meus ministérios, né? Nas redes sociais. As pessoas vêm, as pessoas me procuram, perguntam de qual ministério eu sou. Às vezes as minhas mensagens lota de pessoas, fazem uma oração por mim, eu tô precisando, né? E sobre a liderança, né? Como eu falei, eu vim de um ministério, então eu já estava envolvida com alguma coisa, mas não como agora está à frente. Então, assim, às vezes chegava pessoas, né, missionárias, pastores, obreiras, amigos, falava, você tem um chamado, você tem algo diferente, Deus vai te usar. E vinha aquela insegurança, né, aquela crise aquela coisa de identidade, será? Mas para que eu tô aqui? E isso acontece muito na adolescência, né? As pessoas passam por isso. Sempre algum jovem vai passar por algum momento na sua vida dessa dúvida, desse questionamento, quem ela é ou por que ela tá aqui, né? E eu lutei contra isso, assim, sozinha, oração, joelho no chão, pedindo para Deus me mostrar e me capacitar. Então, assim, eu ficava com muita dúvida até então que falei, quer saber? Eu vou agarrar, eu vou deixar esse medo para trás, porque o medo, ele paralisa. Ele tem essa questão de paralisar. Falei, não vou deixar mais o medo interromper os meus propósitos, né? Me libertei da mágoa que eu sentia. Fui tratando isso, né, com muita oração. E tudo começou com uma vez, Deus tocou no meu coração. Deus falou assim, já tinha muitas jovens meninas na igreja, na nossa igreja, e eu falei assim... E Deus falou no meu coração, assim, ardeu no meu coração de eu fazer um grupo de oração, né? E a gente fez um grupo de oração, coloquei todas as meninas. Eu falei, gente, vamos estar aqui todo dia, mandando um versículo, uma oração de madrugada. E áudio de 10 minutos. Sou bem famosa por isso, né? Olha só, né? Deus, ele usa os improváveis. Eu não gostava de falar nada e hoje eu faço até um podcast, né, de oração. Mas assim, e aí eu falei, não, gente, vamos, meninas, né, vamos marcar de sair também um dia assim, pra gente falar de Deus, pra gente falar sobre assuntos que importam na vida de uma menina cristã e que às vezes as pessoas não abordam isso, né, na sociedade. E a gente começou, né, com um grupo, e aí uma das meninas falou, não, quero adicionar os amigos, né? Não, pode adicionar. Ele foi adicionando ali e o grupo foi tendo uma proporção muito grande, sabe? Hoje é o grupo Adoradores de Cristo, né? Que a gente já, inclusive, mudou esse grupo. E aí, hoje tem mais de 100 pessoas no grupo. A gente fez uma rede social para isso.
E tem vários amigos de vários estados, pessoas até fora do país, e a gente separou um grupo só de líderes também, inclusive são amigos nossos aqui da igreja, de outros estados, Rio Grande do Sul, Rio Grande do Norte, São Paulo, e que a gente conheceu assim nas redes sociais, e hoje a gente manda oração, manda a palavra do dia, e a gente não fala muito sobre o ministério em si, mas a gente fala sobre a palavra de Deus, a verdade do evangelho, o amor dele, né? E a gente tem alcançado muitas pessoas, então foi aí que começou tudo. E aí eu fui perdendo a minha timidez de fazer oração em áudio, falar a palavra, essas coisas, e aí começou uma vez o pastor chegou em mim e falou: Paula, você está preparada. Você não pode olhar para trás, agora é só para frente. E eu abracei essa causa, eu falei: Deus, me capacita e me ajuda, porque eu realmente não quero, perdi muito tempo e eu não quero mais olhar para trás. E foi aí que deslanchou assim para frente, eu comecei foi com pouquinhas pessoas, né? Hoje a gente tem uma geração jovem firme lá no Recanto das Emas 2, né? E estamos aqui, né? Deus tem me usado muito no meu trabalho. Começou isso, né? Um pouquinho de cada. Aonde que eu vou, Deus tem me usado, tem falado comigo. E é isso. Paula, você falou muitas coisas interessantes, mas o que mais me chamou a atenção foi a questão da identidade. Porque a gente sabe que lá em Gênesis, a primeira coisa que o diabo fez foi atacar a identidade de Eva. Não é? Dizer, não, você pode se parecer com Deus, sim. Deus não é quem você acha que é. Então, essa sempre vai ser a primeira coisa que vai afetar a gente. A nossa autopercepção é justamente a gente começar a se colocar em questão. Começar, nossa, será que eu sou isso mesmo? Será que todo mundo me odeia secretamente? Será que eu falei demais? Será que eu falei de menos? Será que todo mundo vai achar que eu sou feia? Ou será que as pessoas no meu trabalho vão achar que eu sou incompetente? Será que eu sou incapaz? Então, todos os dias essa é a primeira coisa a ser alcançada. E isso tem muita influência das redes sociais também, porque o Instagram, querendo ou não, ele é uma fábrica de narcisista. Calma, não estou dizendo que todo mundo que usa o Instagram é desse jeito, mas é porque é muito tentador a gente, sei lá, puxar o celular, tirar uma selfie e falar: nossa, agora todo mundo vai achar que eu sou muito linda, olha quantos comentários, olha quantas curtidas. Então, quando você cria um grupo, tipo Adoradores no Instagram, é que nem achar água potável na lama. No meio de tanta coisa ruim, a gente achar uma coisa boa. No meio de um local que faz a gente se sentir inferior o tempo inteiro, a gente achar algo que não aponta pra gente, aponta pra Deus. E uma coisa que eu gosto de dizer é que a gente não deve ser o protagonista das nossas vidas, a gente deve ser o coadjuvante de Jesus. Porque o coadjuvante num filme, numa série, é a pessoa que faz o protagonista brilhar. Então, quando a gente é o coadjuvante, a gente faz Jesus brilhar, não é? Para você, né? Eu sempre falo: Deus, que o Senhor vá comigo, à frente de mim, me guie, me direcione, me capacita. Que não seja eu falando, mas seja o Senhor através de mim, que eu seja simplesmente um instrumento usado, né, para o Senhor. Então, às vezes é difícil, porque a gente sofre muitas críticas, né? A gente recebe críticas, pessoas não querem... eu te falo que eu perdi muitos seguidores, né? Perdi muitos amigos, mas na verdade eu vi que não eram amigos de verdade, né? Porque hoje em dia eu falo e eu não escondo nas minhas redes sociais, o meu jeito, onde que eu frequento. As pessoas já sabem que eu sou cristã, que eu sou da igreja, e eu deixo claro isso. Antes não foi fácil, né? Mas hoje eu sempre busco a direção de Deus para Deus me capacitar. E é isso. Muita oração também. Quando você se mudou, tanto de cidade quanto de igreja, você perdeu muitas amizades ou manteve algumas ainda? Perdi. Perdeu? Perdi muitas amizades. Às vezes, inclusive, algumas pessoas do passado, né? Às vezes me acompanham nas redes sociais, me mandam uma mensagem. Mas, assim, ora por mim, né? Como é que você tá? Um dia eu vou visitar essa igreja. Eu falei: amém, glória a Deus, tô te esperando. Peraí, segura o microfone. Se ficar balançando assim, o som fica ruim. Calma aí. Tá. Paula, se você
pudesse agora deixar um recado, um conselho para quem está te ouvindo, qual seria? Pro pessoal de casa. Eu vou falar aquela mensagem que está lá em Mateus capítulo 6, 33, que diz assim: buscai o reino de Deus, sua justiça, todas as coisas vos serão acrescentadas, né? Porque eu falo pela minha experiência de vida, né? Eu já vacilei muito em querer fazer as coisas da minha cabeça, do jeito que eu queria, e eu acredito que buscar Deus em primeiro lugar é a chave de tudo, sabe? De crescimento, de felicidade, de prosperidade, de tudo. Porque Deus, ele nos orienta, né? Ele nos capacita, ele dá a ferramenta para nós, né? Então, acredito que a melhor coisa desse mundo é a gente buscar a direção de Deus. Primeiro, seja você tem um sonho pessoal, um sonho ministerial, um sonho profissional, busca Deus, né, em oração. Eu gosto de uma frase que fala assim: estabeleça intimidade, entenda o seu propósito e aumente a sua renúncia. Aumente a sua renúncia com Deus, entenda o propósito que Deus tem na sua vida e estabeleça intimidade. É isso. Uau, muito bem, Paula. Por fim, a gente vai fazer o nosso ping-pong. Eu separei perguntinhas para você e essas são perguntas rápidas, são perguntas para responder na hora. Tudo bem? Vamos lá. Uma lembrança de infância. Qualquer uma. Com o meu cachorrinho, que eu não tenho mais. Mentira, sério? Uhum. Ai, que coisa. Pipoca doce ou pipoca salgada? Salgado. Não gosto de doce. Sair com amigos ou passar tempo sozinha? Saio com amigos. Sair com amigos, tá. Plantão de dia ou de noite? De noite. De noite, por quê? Que é mais tranquilo. É mais tranquilo à noite? É. Nossa, eu jurava que era mais movimentado. Não. Um livro da Bíblia? É Mateus. Eu gosto Mateus. muito de Mateus. Um louvor? 1000 graus. Não. Um lugar? Israel, Jerusalém. Israel. Um sonho? Eu sei qual é o seu sonho. Viajar o mundo. Viajar o mundo. Fazer missões na minha área profissional. Falar a palavra do Senhor também. Tudo junto. Tudo no mesmo pacote. Perfeito. Uma banda? Uma banda. Uhum. Morada. Morada. Nossa, a gente foi no show do Morada no passado, foi tão legal. Muito bom. Um conselho, eu já falei. Então, Paula, foi muito proveitoso ter você aqui. Tem muitas coisas que a gente pode conversar. Nossa, a gente abriu um leque bastante diverso de muitos assuntos. E eu acho que uma coisa que ficou marcado assim foi a forma que você encontrou de superar as suas mágoas, né, do divórcio dos seus pais e a forma como você superou seus problemas de autoestima também e fez disso justamente seu ministério, né? Justamente você usa a sua imagem para poder alcançar a vida das outras pessoas. Então, muito obrigada pela sua presença aqui hoje. E pessoal que está assistindo, continuem assistindo o nosso programa. A gente vai para um breve intervalo agora e já já voltamos. Muito bem, voltamos com o programa da Geração Jovem. Você acompanhou aí o podcast com a Paula. Que história emocionante, que história abençoada. Né, Gabi? Estamos nesse podcast, muitos outros já participaram e tem sido muito bom, tem sido muito interessante. Toda quarta-feira você pode acompanhar novas histórias, novas experiências de vida. E uma dessas histórias pode ser a sua. Você pode sim também fazer parte dessa geração. Você pode sim fazer parte e participar do podcast, contar sua história, contar seu testemunho, contar sua experiência de vida, né, Gabi? Foi muito legal a conversa com a Paula. Pastor Lucas, conta pra mim, qual que foi a parte que mais chamou a sua atenção? A parte que chamou a atenção? Olha, eu acho que foi aquela parte que ela contou do testemunho dela, que ela falou assim, na verdade, aquela parte que ela usou da situação que ela viveu como um testemunho. O que ela viveu, ela ensina outros jovens agora a passar pelo mesmo, vencer os medos, vencer as dúvidas. E eu acho isso muito interessante, porque da fraqueza ela tirou força, ela fez daquela situação uma oportunidade para ganhar almas, um aprendizado que ela vai levar para outros jovens.
mencionou também o grupo no WhatsApp, o grupo de adoradores, e a gente também tem o nosso grupo de WhatsApp, né, pastor? Exatamente, temos nosso grupo. Se você tem vontade, né, você viu a Paula falando, poxa, eu queria ter alguém para conversar, eu queria ter uma palavra de fé. Todos os dias nós mandamos palavras de fé, orações, conversamos entre nós também. E você pode adicionar o WhatsApp da geração. Coloca aí na tela, por favor. É 61, marca aí, salva aí. Você que tem o seu WhatsApp, coloca aí 61 99324 6654. Nota aí, 619 9324 6654. Você pode adicionar esse número e você pode mandar mensagem pra gente, você pode contar a sua história por lá também, você pode interagir. Inclusive, esse grupo é aberto, a todos. Ontem entrou mais de 10 pessoas, só ontem, pela manhã. Né, Gabi? Muito bem. O grupo está enchendo e eu tenho uma pergunta importante. Sim. Qual que é a nossa palavra do dia? Essa não pode faltar, né? Eu estava até meditando nessa palavra e a Paula falou a palavra. É confirmação, né? Que é o Mateus 6. Eu, na verdade, estava lendo o 6:27. Ela falou o 6:33. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas, né? Você tem buscado muitas vezes a sua felicidade, a sua paz em muitas coisas, mas Deus, ele já deu a receita. Deus, ele já deu o caminhar, né? O manual da vida, que é o quê? Buscar Ele em primeiro lugar. Coloque Ele na frente da sua vida, coloque Ele na frente dos seus caminhos, coloque Ele na frente dos seus sonhos, coloque Ele na frente da sua vida, coloque Ele na frente de tudo, e tudo Deus vai acrescentar. Creia nisso, Deus está na frente da sua vida. Se você estiver com medo, se você estiver ansioso, fale com seu pai, ele vai te ouvir. Ele vai ouvir a sua oração. Inclusive, a gente vai fazer uma oração daqui a pouquinho. Você que deseja participar com a gente dessa oração, você vai falar com Deus, você vai entregar seus caminhos ao Senhor, você vai colocar Ele em primeiro lugar na tua vida. E pode ter certeza que Deus vai acrescentar as outras coisas. Deus vai acrescentar a felicidade na sua vida financeira, na sua vida familiar, na sua vida sentimental, nos seus estudos, nos seus caminhos, porque essa é a vontade de Deus, né, Gabi? É boa, perfeita e agradável. Amém. Amém. Amém? Fique agora, a gente vai para um breve intervalo e já voltamos com a nossa oração. Glória a Deus! Que valoriza. Se move em você. Vamos lá, Moisés, vamos lá, Moisés. O Espírito Santo se move em você. E você tem o valor. O Espírito Santo se move em você. Eu quero que valorize o que você tem.
você tem o valor. O Espírito Santo se move em você. Ele se move em você. Celebrai a Cristo, celebrar. Ressuscitou meu Senhor. Celebrai com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos a Ele com cânticos. Sabei que o Senhor é bom, e eterna é a sua bondade, e a sua fidelidade, de geração em geração. Aleluia, glória, aleluia, 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 aleluia, glória, aleluia. Sem Jesus não dá. Não dá, não dá. Sem Jesus não dá, não dá, não dá. Sem Jesus não dá. Pula aí, vai. Sem Jesus não dá, não dá, não dá. Sem Jesus não dá, não dá, não dá. Sem Jesus não dá. Aleluia, glória, aleluia. Aleluia, glória, aleluia, aleluia, glória, aleluia, aleluia, glória, aleluia. Criam no Senhor, soltou nos montes de Sião, que não se abalam, mas permanece para sempre. E como em volta de Jerusalém, estão os montes. Assim é o Senhor, em volta do seu povo. Joga a mão lá em cima. Autoridade e poder, o domínio em suas mãos. Pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Calem-se diante das terras, os joelhos ergam as mãos. Pois o Senhor é Deus. Tira o pé do chão agora e diz assim, ó. Não dá, sem Jesus não dá, não, 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 não dá. Sem Jesus não dá pra viver, não dá. Sem Jesus não dá pra viver, não dá. Sem Jesus não dá. E diga assim, ó. Não dá, sem Jesus não dá. Sem Jesus não dá, não dá, não dá, não dá. Sem Jesus não dá. Eu quero é Deus.
Muito bem, voltamos agora ao nosso momento de oração, um momento tão esperado. Nós vamos orar, todos nós da geração jovem, vamos orar pela sua vida, vamos orar pela sua família, pelos seus estudos, vamos fazer o que Deus nos ensinou, colocar Ele acima, Ele na frente de todas as coisas. Pode ter certeza que Deus vai cuidar de você, tá bom? Vamos falar com Deus, feche os seus olhos, vamos falar com o nosso Pai. Pai, no nome do Senhor Jesus, nós oramos agora por cada um, meu Pai, que está acompanhando essa programação, por cada jovem, meu Pai, que está acompanhando essa programação e ele se alimentou, ele se fortaleceu do que foi passado aqui. Mas ele fala no fundo do seu coração, poxa, eu queria tanto isso para mim também. Poxa, eu queria tanto também ter essa paz, essa alegria. Ele fala no fundo do seu coração, poxa, será que um dia eu vou ser feliz assim? Será que um dia eu vou ter essa alegria dentro de mim? Vencer essa depressão, vencer esses medos, essas dúvidas. E às vezes vem uma voz que não vai dar certo, que nunca vai ser feliz. Mas, meu Deus, isso é mentira do diabo. É mentira porque o Senhor disse na sua palavra que os seus pensamentos ao nosso respeito são de paz e não de mal. Então nós oramos por esse jovem, por essa jovem, que talvez se encontra muito triste, muito angustiada. Por esse jovem que se encontra preocupado com o amanhã, com o seu futuro. Pai, toma em tuas mãos a vida deles. Vai ao encontro do Espírito Santo e fortaleça o que está fraco. Levanta o que está caído, Pai. Anima esse jovem, Pai. Traga vida, traga força. Faça com que os sonhos delas venham a ser ressuscitados. Ressuscita os sonhos. O sonho de estudar, o sonho de trabalhar, o sonho de ter uma carreira abençoada. Toma em tuas mãos, Pai, a vida deles e abençoe e dá força para que possam estar junto com a gente na família da fé, nessa família que é a geração jovem. Nós somos uma família, meu Pai, então abençoa a nossa família, a família da fé, e que esse que nos acompanha possa fazer parte junto com a gente dessa família, Pai. Toma em tuas mãos, nós oramos por eles e nós entregamos todos nas suas mãos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém? Amém, Amém, geração jovem? Amém. Glorifica Jesus. Lembrei agora, você assistiu as pérolas aí do Geração, né, Lucas? Tá top aquele vídeo, né? Aquele vídeo lá, rapaz, a cada risada que a gente dá. O Marlon é o nosso mascote do Geração Jovem. Ele não pode estar aqui, né? Talvez ele esteja depois. Cadê a câmera aqui, né? Cadê aí, Luiz? Cadê a câmera? Pô, me enganando. Hein, ô Luiz? Rapaz, você vai ver depois as pérolas do Geração Jovem, vai passar essa semana. E você vai acompanhar. O Marlon é o nosso mascote. Podia até fazer um ursinho dele. Pessoal, então sábado agora você não pode faltar com a gente, porque essa família te espera. Nós somos uma família, nós somos seus amigos. Nós queremos o seu bem, nós queremos que você esteja com a gente. Você viu aí as pérolas, você vai acompanhar de volta, porque é muito top o que acontece nesse sábado. Todo sábado, na verdade, às 14 horas, você é o nosso convidado todo especial, tá bom? Geração Jovem! Tem amor! Agora você ganhou uma nova ferramenta para acompanhar o Bispo Ricardo de Holanda. Para se inscrever no YouTube do Bispo, é simples. Abra o app do YouTube no seu celular e toque na lupa para pesquisar. Digite Bispo Ricardo de Holanda na barra de busca e procure pela página oficial. Quando encontrar, é só clicar em inscrever-se. E não se esqueça de ativar o sininho para ser informado de cada vídeo. E pronto! Agora você está conectado e pode ficar por dentro das mensagens, orações e palavras de fé ministradas pelo Bispo Ricardo de Holanda. E consegue acompanhar todos os programas diários e cultos realizados na sede da Igreja Mundial do Poder de Deus de Brasília. Se inscreva e faça parte dessa comunidade que não para de crescer.